Amém, irmãos? Louvado seja Deus, gracioso e maravilhoso Senhor. O Senhor tem nos conduzido vida e isso tem sido motivo de constrangimento para a gente, porque nós deveríamos estar mortos. Nós não deveríamos estar aqui, mas estamos. O Senhor, Ele tem nos dado condições de viver um pouco mais para a sua glória. E se morrer, morremos também para a sua glória. O que interessante fica a vida cristã é que a perspectiva dela agora afunila a glória que nós devemos dar ao nosso Senhor. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui hoje. É para usar de nossa vida, usar de tudo que somos para cultuar o nosso Deus. Nós não fazemos isso apenas exteriormente, mas fazemos isso também, principalmente interiormente. Quando nós nos dispomos o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa vida, para essa proposta vivencial, essa proposta de vida. É isso que nós precisamos, é viver Cristo com toda a nossa intensidade. Afinal de contas, nós não sabemos o nosso dia. Uma certa pessoa disse que nós estamos numa fila e todo mundo já tem a sua senha, mas ninguém sabe qual número que está sendo entoado. O que nós precisamos fazer é viver com intensidade o nosso Cristo e a oportunidade que Ele sempre nos dá, todos os dias. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar a Deus. Aleluia. E eu quero de antemão fazer lembrar do uso do celular. Se você tem, coloque por favor no silencioso ou desligue, exatamente para não ter nenhum empecilho durante o culto. Amém? Soberano, maravilhoso Deus, gracioso Pai, é com grande alegria, satisfação, Senhor, que nós nos encontramos aqui hoje, Senhor. Nós não viemos para cá apenas, Deus, pelo mero rito, Deus religioso, mas estamos aqui, papai, porque desejamos estar aqui, porque queremos estar aqui. Não é apenas um momento, Senhor, que vai, Deus, acalmar o nosso coração, muito pelo contrário, nos deixa mais agitado, porque o pouco que te damos é insuficiente. E nós acreditamos que a nossa vida diante de Ti, ela precisa ser mais intensa. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos amados e preciosos irmãos. Obrigado, Senhor, eu te agradeço grandiosamente pelo caminho em que o Senhor Deus tem deixado nítido e aberto. Senhor, eu te agradeço porque os outeiros, Senhor, eles foram aplanados, as montanhas foram niveladas para que possamos caminhar, Senhor, com nitidez. Senhor, obrigado. Obrigado por tua bondade. E nisso nós somos alegres. Nisso nós cultuamos o teu nome. Nisso, papai, nós nos alegramos em ti. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o teu nome. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que bom estar aqui nessa noite com vocês, para honrar e glorificar o nosso Deus, amém? O nosso Senhor, nosso Deus, Ele é maravilhoso conosco, porque nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo isso também não importa muito, porque depois daqui tem uma vida muito especial para todos nós, né? Quando o Senhor diz para nós não se preocupar, né? Não preocupe seu coração, né? Porque eu vou até o Pai, né? Farei moradas, né? Para nós, depois eu volto para buscar vocês e para vocês morarem comigo, né? E
E sempre quando eu penso no relacionamento com Deus, com o Senhor, eu penso muito no relacionamento de amizade, de querer estar próximo, né? Quando eu faço uma reflexão sobre o jardim, que foi... Eu penso assim no propósito inicial de Deus, quando construiu a terra, quando fez aquele lugar bonito, né? E fez aquele jardim tão lindo, e ele vinha para conversar, né? Aí eu penso, para conversar. Aí eu penso, quando a gente encontra algum amigo para conversar, né? O quanto é bom, o quanto é gostoso. Isso me leva a pensar que parece assim que a vontade de Deus, assim, original, era relacionamento mesmo. Era amizade, né? Aí eu penso que a nossa vida, hoje, se a gente pensar nisso, é se voltar a um relacionamento grande com Ele, de conversar, às vezes a gente faz aquelas orações assim muito, a gente ajoelha, aí faz aquela oração muito certinha, já meio bitolada assim, agradece, aí agradece pela janta, ou pelo café, pelo dia, e tal. E não tem uma comunicação verdadeira, assim, uma comunicação, porque imagina se você chega, por exemplo, a esposa da gente, né, para a gente chegar e falar todo dia, eu fui no trabalho, aí trabalhei, aí fui comer, comi, aí depois deitar eu deitei, aí fala as mesmas coisas que você sabe, e cá para nós, Deus viu o nosso dia, né, meio que Ele sabe também o que a gente fez, né, e eu fico pensando naquele relacionamento de amizade mesmo, de conversar, e eu tenho feito isso, e eu tenho sentido a vida assim um pouquinho diferente, parece que você fica mais próximo, é mais íntimo, né? E eu aconselho os irmãos a sempre buscarem esse relacionamento do Éden, né? Que era o relacionamento de conversa, de intimidade com o Senhor. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Em tempos como esse que nós estamos, a gente fica mais reflexivo, porque parece que quando a gente está mais, assim, alguma coisa pode acontecer que Deus pode levar a gente, né? A gente começa a ficar mais, né, assim, pensar mais e tal, e é um bom momento para a gente estreitar os laços com o nosso melhor amigo, com o nosso Senhor, e ficar mais unido a Ele, amém? Então essa noite é um momento, é uma oportunidade que o Senhor dá para a gente, da gente louvar, adorar, engrandecer o seu nome, e louvar muito, com muita alegria, porque a palavra de Deus fala que tem festa no céu, né? E às vezes a gente fica meio assim, sei lá, não sei o que é, constrangido de louvar, de adorar, de se soltar, mas se há festa no céu, o nosso louvor tem que ser uma festa, amém? Tem que ser de alegria, tem que ser do fundo do coração. Não cantar, às vezes, o hino só por cantar, mas refletir, né? Nos cursos de canto, o pessoal sempre diz, olha, se você estiver pensando no que você está cantando, você vive mais a música. Então eu acho que se a gente estiver pensando no que a gente está cantando, a gente adora mais a Deus. Amém? E eu quero isso dos irmãos nessa noite. Eu quero que a gente possa louvar o Senhor juntos, com muito amor, com muita alegria. E eu quero ler com os irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 100. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu
e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com canções de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? O nosso Deus é o mesmo de hoje, é o mesmo de ontem, e Ele não muda. Amém? Por isso, eu quero que a gente dê a Ele essa noite o que Ele merece. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar? Amém. Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Essa igreja te adora, Senhor. A Tua palavra diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Então podemos ficar tranquilos que Ele está aqui essa noite, amém? Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Diga: com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Diga: fala-me, fala-me, quero te ouvir. Toca-me, Senhor, toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Aleluia! Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Vem, Senhor, encher esse lugar. Eu quero ouvir a igreja cantando. Bora ouvir a igreja cantando. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Pro Senhor ouvir, vai. Fala-me,
abraço, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Aleluia. Eu conto quando estou dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de pular. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos, te adorar. Dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de pular. Oh, 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 oh. Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Viemos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, claramente para Te adorar, Senhor. Claramente para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Claramente para dizer que somos Teus filhos e queremos intimidade contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por se fazer presente nesse lugar, Senhor Jesus. Amém. Quem pode aplaudir a Ele? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém. O Senhor, Ele lembra da gente, às vezes nas pequenas coisas que a gente acredita que são insignificantes, e às vezes o Senhor nos ouve e a gente fica assim, uau, mas isso era tão pequeno, né? E para essas coisas, eu quero cantar esse hino, amém? Para agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Yeah, yeah, yeah. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de... Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso. Sou vivo, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, quem? E o louvor a Deus e o levantar. É pra dizer, eu te pertenço,
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez que ninguém. Você acreditou. Sou vivo pra você, não só do mundo não. A honra, a glória e o louvor a Deus e o lei. Cante comigo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Todo louvor a Deus. E levanta nas minhas mãos a honra, a força. Louvor a Deus. E levanta nas minhas mãos. Diga: eu te pertenço, Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. O nosso Deus, Ele é maior que os nossos problemas, amém? E nesse tempo que nós estamos cheios de problemas, mais ainda a gente tem que lembrar dessa palavra, dessa frase, entendeu? O Senhor Deus é maior que os meus problemas, amém? Eu quero que vocês declarem isso. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, aleluia. Quem fortalece? Quem? Ele é quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus. Eu pra onde? Eu sei pra onde vou, como águia vou. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só oh, 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 a minha vida está em Deus e eu sei que tudo posso em Deus. Ele é quem me fortalece, aleluia. Com meu Deus eu vou. Eu sei.
para a rocha mais alta que eu sei. Nas alturas sou filho de Deus. Para terminar, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Olho para a cruz eu vou, o teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz provou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Oh, imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Diga, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu pela cruz me chamou e eu impressionante é o teu amor e redimiu, mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me... Quero ouvir nas vozes. Pela cruz me chamou, aleluia, meu Deus, aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, vamos refletir na letra desse hino. Meu Jesus maravilhoso é,
minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças pra contigo, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, tanto em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, misericórdia, graça e luz. Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, nessa noite, Senhor, por esse louvor, Senhor, por cada vida, Senhor, que veio nessa noite, Pai, para te adorar, Senhor. Receba, Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor, para o teu santo nome, para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Podeis assentar, queridos. Eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente afirmo, é um grande prazer poder compartilhar esse momento com todos. Momento de culto, momento de honra e de glória ao nosso Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Novamente eu digo, é um prazer imenso poder estar aqui junto com os amados irmãos. E na pessoa do Biel, que está aqui, nosso cooperador, né, que sempre está nos ajudando, é membro da Igreja Batista, é isso? Igreja Batista, ele sempre está aqui nos abençoando, um homem de Deus. E por ele eu quero saudar todos os demais que eu vejo aqui que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, ficam à vontade, que Deus abençoe em o nome de Jesus, tá bom, queridos? É momento de, sim, as crianças, tá bom? Fiquem à vontade. Até que idade, meu bem? Idade, irmã? Pode ir, tá bom. Podem ir crianças, tá bom? Vão lá. Amém. Amém. Queridos, é motivo de alegria também para a gente como igreja, poder estar aqui de novo, depois de grande luta, depois de grande dificuldade enfrentada por 2 casais, irmão Ney que está aqui com a família, irmão Reginaldo também, que passaram por grandes lutas em suas casas, estamos retornando, né, a esse momento de culto aqui conosco, apesar que eles estavam sempre acompanhando, né, todos as nossas iniciativas, os nossos vídeos através do YouTube. Mas, queridos, sejam bem-vindos, tá bom? Vocês fazem parte dessa casa. Queridos amados irmãos, eu tenho uma mensagem, dentre as 40 mensagens que Jesus ele apresenta através de parábolas, descrita nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que João ele não tem parábolas. Tem uma em especial que eu quero trazer e quero tirar as pérolas necessárias para o nosso viver cristão. É o que nós precisamos fazer, afinal de contas, nós por livre e espontânea vontade, nós nos rotulamos como cristãos. E esse rótulo como cristãos, ele não só traz benefícios como cristãos, mas ele traz grandes responsabilidades como cristãos. E eu quero poder iniciar no livro de Mateus, capítulo 20. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, por favor. Ao mesmo tempo, é de comum de toda a igreja, é muito comum, nós não, para que os demais também tenham esse entendimento e se esclareçam disso, nós não coletamos nenhum tipo de recurso financeiro no culto, tá? Nenhum tipo. Mas se alguém quiser fazer alguma doação, no final do culto ou no início do culto, a pessoa tem liberdade de colocar naquele cofrezinho de madeira em secreto, que em secreto, como diz Mateus capítulo 6, a reciprocidade é do Senhor. Tá bom? Outra coisa, querido, antes de nós lermos, eu peço perdão, eu não estava me sentindo muito bem pela parte da manhã. Por esse motivo, não houve a escola bíblica dominical, que nós estamos fazendo ela online, a partir das 9 horas da manhã até as 10, 10 e 15, tá bom? Mateus capítulo 20, versículo 1, o texto bíblico ele diz o seguinte: pois o reino dos céus ele é como um proprietário, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou a pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhe disse:
Vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei aquilo que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhe perguntou: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Eu quero parar a leitura até o versículo 8 e vamos prosseguir à medida que a gente trazer contextualização. Soberano Deus, eu te agradeço por esse momento, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, e nós nos lançamos a ela, Senhor, para mudar a nossa vida. Eu sei que tanto nós precisamos ser mudados, Senhor, e nós nos sujeitamos ao teu escrito, nos sujeitamos à tua palavra, exatamente para sermos confrontados, e com isso, Senhor, fazermos profunda modificação em nosso ser. Obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade, pela tua graça revelada, em o nome de Jesus, amém. Queridos, podeis assentar, fiquem à vontade. Aleluia. Queridos, todo o escrito bíblico oriundo do nosso Senhor, ele é extremamente maravilhoso, é glorioso. De acordo com alguns estudiosos, o cristianismo é considerado a segunda religião mais pacífica do mundo. Bom, pacífica perdendo apenas para o budismo, mas o budismo ele não é caracterizado como uma religião, mas como uma prática de vida, que eles se reclusam em seus mosteiros, né, e vivem uma vida pacífica. O interessante dentre as duas propostas é que os budistas, eles fazem o possível para não se relacionar com outrem, com outras pessoas, mas o cristianismo é um ato relacional o tempo todo. Por isso que o escrito bíblico, ele aponta para tantos e tantas outras construções, como dê o outro lado da face, caminhe o dobro de milhas que aquela pessoa te forçar a caminhar, dá a tua túnica quando te tiram a capa. Obrigado, querido. Então, ao meu ver, o cristianismo, na sua essência bíblica, no seu escrito, ele é considerado uma das religiões com uma mensagem extremamente poderosa para a mudança da vida humana. Com isso, queridos, não só através das 40 parábolas que ele descreve, mas se você for ler o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, você vai ver algo extremamente glorioso, que excede até a perspectiva judaica, que ele retrata todo o Antigo Testamento. O que nós precisamos entender aqui é que a perspectiva cristã, através do sacrifício do Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo, ele aponta para a gente uma perspectiva de vida completamente contrária à perspectiva que o mundo, ou seja, o exterior oferece. Vivemos em um mundo capitalista, vivemos em um mundo de grandes trocas, não é? Nós realizamos trabalhos e nós recebemos trabalhos realizados por outras pessoas. E nós vivemos assim em função desse tipo de construção. Mas o texto bíblico, ele aponta para um evangelho meio, aos nossos olhos humanos, meio injusto. Injusto por quê?
Por que injusto aos nossos próprios olhos? É exatamente porque a gente às vezes desconhece da grandeza descrita em cada uma dessas parábolas. A gente às vezes desconhece o verdadeiro sentido pelo qual elas foram escritas. Mas muitas pessoas acabam olhando de forma muito rasa ou baseado na nossa cultura. Afinal de contas, o escrito bíblico ele foi escrito em uma cultura, em uma língua completamente diferente da nossa. Ao mesmo tempo, traz na sua essência uma mensagem extremamente profunda para o nosso viver cristão. Aí é onde nós precisamos entender. Porque se nós formos analisar as parábolas ao nosso ver, a gente vai cair em certos erros. Em vários erros. Mas essa parábola em especial, aparentemente mostra uma certa injustiça, descrita a partir do versículo 9, que eu acabei parando a leitura exatamente para guardar essa intenção para o momento que foi explicado. Mas imagine, eu quero parafrasear ela, imagine que alguém está com um grande trabalho na sua lavoura e saiu em busca de trabalhadores. Na nossa cidade, a cultura que mais contrata pessoas é o limão Tahiti. Somos considerados o terceiro maior produtor de limão do Brasil. Mas vamos supor que a gente essa pessoa saia e vá atrás de trabalhadores. E nas primeiras horas do dia, ele chama e contrata dizendo: eu vou pagar um denário. Um denário era preço de um dia de trabalho na época. Então ele contratou às 8 horas com aquelas pessoas. E ao mesmo tempo contratou com os de 8 horas e os de 9 horas para frente, ele não deu salário, disse: eu vou pagar aquilo que for justo. E ele contrata até 5 da tarde. As pessoas que foram trabalhar às 5 da tarde, elas trabalharam apenas 1 hora. Apenas 1 hora de serviço. Versículo 9. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Vieram os trabalhadores contratados por volta de 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas ele respondeu o seguinte a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você? Queridos, a grosso modo, isso parece ser um pouco injusto, não é? Por que uns trabalham 1 hora, recebem a mesma quantia que um que trabalha 8 horas por dia? A gente já parou para pensar isso? O nosso senso de justiça, o nosso senso de certo e de errado, a gente parou para imaginar um pouco essa questão, e não só aqui, mas em muitos e muitos textos. A própria palavra, se nós formos avaliar ela através do nosso parecer moral, a gente vai condenar algumas perspectivas bíblicas. No entanto, quando nós entendemos a profundidade daquilo que o escrito bíblico oferece para a gente começa a perceber que o nosso senso de justiça
é muito raso. A Bíblia diz que a justiça humana é como trapo de imundície, não serve para nada. A justiça humana, ela é considerada como uma espécie de tesouro que perece, que acaba. Algo que promove apenas de si para si próprio. Mas quando se trata da justiça divina, ou a justiça oriunda da própria Escritura, aí a gente precisa começar a perceber um pouco esse elo. O escrito bíblico fala exatamente sobre essa insatisfação, que é comum hoje em nossa própria vida. Hoje, né, nós somos pegos às vezes de surpresa em muitas situações da vida. E nós tenhamos a mesma questão, é injusto. Isso não deveria ser feito dessa forma ou daquela maneira. Isso não era para ser feito assim, e a gente sempre faz esse tipo de coisa. No entanto, queridos, a gente precisa fazer uma profunda reflexão sobre a essência do cristianismo. O cristianismo, ele veio apresentar o que para a gente? Para a gente poder ter realmente a ideia do que é justo e do que é injusto. Quando alguém chega para mim e diz sobre isso é justo ou sobre isso é injusto, eu sempre faço alusão a Jesus Cristo. Eu digo para essa pessoa, sim, entendi, mas foi justo Jesus ir para a cruz do Calvário pagar pelo teu pecado? Foi justo Jesus viver aquele momento extremamente doloroso por sua causa? Não, mas por que ele fez? Essa é a grande questão. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque o que é justiça bíblica para a gente? O que é justiça bíblica para a gente? É nós sermos condenados pelos nossos próprios erros. Nós já fomos condenados. O Cristo apenas nos resgatou da condenação que já era nossa. Parece ser injusto. Em Romanos capítulo 3, tem um texto interessante. Você pode abrir comigo em Romanos capítulo 3, por favor? Romanos capítulo 3, deixa eu só achar aqui, irmão, que essa Bíblia é nova, e a minha outra está toda marcadinha, aí quando eu olho para essa aqui, eu ainda me... Mas ela está bem aqui. Está passando na minha vista, mas ele diz assim, o texto, eu vou falar, você vê se acha, está no meio aqui, ele diz que esse Deus, ele é justo e justificador, é justo e justificador. Como que um Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador? Como? Praticamente é impossível isso. Por que impossível? Porque o que é ser justo? Ser justo é aplicar a punição para aquele que erra. Isso é ser justo. Ser justo é trazer benevolência para aquele que é bom. Isso é ser justo. Mas como que esse Deus, que é justo, mas ainda assim ele justifica o pecador?
Isso só foi possível porque Cristo foi na cruz do Calvário. Isso só foi possível exatamente por causa dessa perspectiva do que Cristo fez. Às vezes nós nos sentimos melhores do que outros em alguns aspectos, né? Somos melhores, somos mais inteligentes, somos mais isso, somos mais aquilo. E exatamente esse é o nosso grande erro, porque a gente não entende qual é a nossa natureza. A nossa natureza de sermos condenáveis. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ser mais humildes. Quando nós entendemos isso, a gente passa a ser mais dócil, mais tolerante, né? A gente passa a ter um sentimento um pouco mais em função do outro. O texto bíblico, quando ele fala de justiça, ele descreve, versículo 21, ele diz assim, versículo 21 do capítulo 3 de Romanos que você abriu. Ele diz, mas agora se manifestou uma justiça. E exatamente essa justiça que provém de Deus, independente da lei, independente daquelas práticas, né, daquele legalismo que nós sempre fazíamos, sabe? Eu vou fazer tal coisa para Deus, porque Deus vai me retribuir de uma, né? Eu vou fazer e Deus me dá. Eu faço e Deus me dá. De certa forma, nós não temos condições de fazer essa troca. Não existe essa troca diante de um Deus que é tão santo e diante de criaturas nós tão pequenas, tão finitas, tão limitadas que somos nós. Quando nós entendemos isso, nós sabemos lidar com esse Deus extremamente bondoso, misericordioso, gracioso, que por livre e espontânea vontade, ou seja, por graça, Ele quer nos abençoar. E não porque você fez isso ou porque você fez aquilo, para que de alguma maneira você mereça a bondade de Deus. Ou seja, você não merece a bondade de Deus, assim como eu não mereço a bondade de Deus, mas foi iniciativa dele colocar o seu filho na cruz do Calvário e disponibilizar a graça, o favor, a misericórdia, a mão estendida, os ouvidos atentos. Foi isso, a iniciativa dele, isso não é nossa. Quando nós percebemos isso, aí a gente volta um pouquinho para Mateus capítulo 20. A gente passa a entender exatamente aquilo que Deus ele proporciona. Em Romanos, eu fechei lá, mas em Romanos capítulo 6, ele diz assim, Romanos 6, ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você sabe o que isso significa? Que para o nosso senso comum de justiça, é mais ou menos assim, Deus não deveria perdoar o assassino, porque eu não matei ninguém. Deus não poderia perdoar aquele que estuprou alguém. Isso é horrível. Deus não poderia fazer isso ou fazer aquilo, ou seja, eu uso o meu senso de justiça para construir Deus, para dizer aquilo que Deus pode ou aquilo que Deus não pode fazer. A gente sempre faz isso. O interessante é que Jesus ele traz a mensagem exatamente para nós nos sentirmos na pele daquele que nós acusamos. Exemplo, se você falar mal do seu irmão, entenda, se você falar mal do seu irmão ou chamar ele de raca ou tolo, você é assassino. Não é algo extremamente sem aquela ideia de que, poxa, mas isso daí não é um exagero?
Ou aquele homem que olhou para uma mulher que não fosse a sua e desejou, já adulterou com ela. Como que já... Não, a gente não tem às vezes a sensação de que a gente está sendo injustiçados, né? Isso é uma injustiça. No fundo, a injustiça que nós sofremos, a única injustiça que nós sofremos, é de não ser, de alguma maneira, de não ser jogado diretamente na nossa punição. Porque o justo seria nós sermos punidos. Então, o injusto para a gente seria o contrário disso. Porque nós somos exatamente isso. Quando nós entendemos que nós não somos aquilo que nós imaginávamos que éramos, a gente passa a ter um sentimento mais voltado para nós mesmos, voltado para o próximo. Afinal de contas, o cristianismo, ele é aquele que pensa no outro, é aquele que prega o negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Toda essa mensagem que uma boa parte dos cristãos ignoram. Ignoram por quê? Porque é algo extremamente difícil. Extremamente difícil. Voltando para cá, o homem ficou extremamente aborrecido, porque só deu um denário para ele, enquanto para que aqueles que fizeram apenas 1 hora de trabalho e ainda na sombra. Ou seja, a gente faz a mesma coisa quando a gente recebe aqueles boletins informativos que os políticos recebem R$200 mil por mês. Vocês já receberam isso? Tem o salário dele, 30 mil, aí tem o não sei o que de gravata, tem não sei o que, um carro, tem uma casa. Se você soma tudo, dá uns 200 mil por mês. Aí você fica injustiçado, né? Você fica querendo subir pelas paredes, querendo imediatamente começar uma revolução para acabar com isso. Mas você é capaz de chegar com Deus e dizer: Senhor, obrigado pelo que eu recebo hoje? Será que nós somos capazes de enxergar a bondade de Deus? Eu não estou fazendo alusão àquela questão de que eu estou defendendo o Estado. Não, o Estado precisa cumprir com as suas tarefas, e se ele erra, ele precisa ajeitar. E nós estamos aqui, estamos aqui, fazemos parte disso. Podemos mudar esse cenário de muitas outras formas. Mas o sentimento que eu quero trazer para a gente não é pessoas revoltosas, mas pessoas que entendem o que Deus significa para a gente. Afinal de contas, Deus é tudo para a gente? Eu posso dizer isso? Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é a minha razão de vida, o Senhor é o ar que eu respiro, o Senhor é a luz que aquece minha vida. Eu posso falar essas palavras? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso dizer para Deus, falei, Deus, Senhor, obrigado pela vida, mas se o Senhor quiser tirar, o Senhor pode, é tua. Será que eu percebo isso? Será que eu entendo isso? Porque caso contrário, eu vou ser um revoltoso, um revoltado. Como diz o Provérbios, não se misture com os revoltosos. Mas o que nós precisamos entender, queridos, em tudo isso, é o sentimento que o Senhor quer que tenhamos para conceituar o que é justiça e o que é injustiça. Eu quero dar 2 explicações claras sobre a perspectiva do versículo 16, que nós já vamos chegar nele.
Paramos no versículo 13, se eu não me engano. Mas ele respondeu a um deles, ainda Mateus capítulo 20, versículo 13. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um salário? Então receba o seu salário e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Não é? O sentimento que nos envolve às vezes é isso. Por que fulano tem mais e fulano tem menos? A gente acaba sendo envolto em alguns sentimentos extremamente nocivos para a gente. Afinal de contas, Deus é bondoso. Imagine que você viveu a sua vida toda em uma família bem estabilizada, financeiramente, emocionalmente, e você caminha a sua vida indo à igreja, não é? Indo à igreja, então você desde pequenininho estava indo à igreja, já é adulto. Então essa pessoa não cometeu nenhuma torpeza extremamente grande para se dizer que fulano é um retrocesso à sociedade. Mas quando você compara uma pessoa dessa, que viveu assim, a uma outra pessoa que viveu nas drogas e que passou a vida toda dando problema, a gente sempre tem a ideia de que, olha, fulano é melhor do que ciclano. A gente sempre tem essa ideia, porque é uma ideia comum e aparentemente bastante razoável. Quando se trata de Deus, eu sempre lembro daquela parábola, a parábola do filho pródigo. Vocês lembram? A parábola do filho pródigo. Aquele rapazinho era alguém que estava vivendo com o pai, mas alguém meio insatisfeito, e diz para o pai que quer a herança dele, ganha o mundo para a orgia, e vai fazer isso. Algum tempo depois, ele se depara onde? Cuidando de porcos, sem ter um centavo, e desejando comer a comida dos porcos. Enquanto que o irmão dele, o mais velho, continua na casa do pai, exatamente cumprindo com a sua obrigação de filho. O filho mais novo lá pensa: eu vou voltar para a casa de meu pai. E volta para a casa do pai, e o pai o recebe com grande alegria. Uma alegria maravilhosa, manda fazer uma festa. O irmão mais velho chega, já está a grande festa formada, e ele pergunta: o que é isso? Teu irmão chegou. Alegria, o teu irmão chegou. Ele pensa: meu irmão, aquele que fez o que fez, gastou todo o nosso dinheiro em orgia, isso é injusto. Isso é injusto. Mas aí o pai sai e diz: não, meu filho, o teu irmão estava perdido. Entenda, e ele foi achado, é alegria. Ele estava morto e reviveu, é alegria. Eu digo: mas como alegria? E eu aqui, pai, lhe servindo o tempo todo, e o Senhor não me deu nem um carneirozinho para me matar com os meus amigos, e eu trabalhando direto. Queridos, o texto bíblico deixa claro que o filho mais novo foi justificado, enquanto que o filho mais velho não foi. Enquanto que o fariseu diante do altar orava de si para si mesmo, batendo o peito, dizendo: eu oro jejuo 3 vezes por semana, dou o meu dízimo, faço isso, faço aquilo outro. Enquanto que o publicano
O publicano nada mais é do que um judeu que traiu o seu povo para cobrar impostos para os romanos de seu próprio povo. Batia a mão no peito dizendo o quê? Senhor, tende misericórdia de mim. Parece ser um pouco diferente a gente entender esse tipo de coisa. É por isso que se torna mais fácil entender Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obra, para que ninguém se glorie e diga que é melhor do que o outro. Quando nós entendemos isso, nós colocamos Deus na majestade de que Ele é. E nós entendemos a nossa posição como pessoas limitadas, que fomos alcançados pela bondade de Deus, pela graça de Deus, mas porque Deus proporcionou isso. Eu não estou fazendo alusão de uma graça barata, aquela graça de que nós encontramos Deus e continuamos vivendo de uma mesma maneira. Os nossos sentimentos mudam, o nosso conceito de justo muda, o nosso conceito de justiça muda. A vida, a gente é constrangido o tempo todo por Deus, pelo seu Espírito. Voltando para o texto, Mateus capítulo 20, o último versículo ele diz o seguinte: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Bom, fazendo alusão daquilo que ele fez, disse: olha, quando tu for pagar, paga primeiro com os últimos que chegaram, ou seja, os últimos vão receber primeiro. E os primeiros de 8, você paga por último. Mas qual a ideia disso? Como entender essa perspectiva? Incrível é que o texto bíblico diz que Jesus ele veio exclusivamente, a primeira mensagem pregada é para os judeus. O primeiro era eles. Eles eram para ser beneficiados diretamente, eles receberam a promessa. Mas os gentios foram agraciados primeiro com o Espírito, eles foram agraciados com o ministério, com a graça. A gente começa a entender algumas trocas de padrão. Isso começa desde o Antigo Testamento, quando Jacó se torna o filho da bênção, em vez de seu irmão que era mais velho. A gente começa a entender que o caminho do nosso Senhor para nós, suas criaturas, deveria ser uma mensagem que fosse mexer não só com a nossa atitude, mas com os nossos sentimentos aqui dentro. Isso nos iria mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. O homem ele precisa alcançar Deus de certa forma na perspectiva daquilo que foi disponibilizado. A sua graça, o seu favor, a sua bondade. É inadmissível, queridos, é inadmissível para a gente, na nossa sã consciência, entender que algo é extremamente bom que está à nossa frente e nós recusamos aquilo que é bom por escolher aquilo que é mal. O próprio Deus diz, através do profeta: está diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ele diz: escolhe, pois, a vida. Ele diz: escolhe a vida. Ele dá a oportunidade e diz: eu posso opinar? Escolhe esse. Mas eu não entendo porque. Escolhe esse. Mas esse aqui ele é melhor, ele me dá prazeres, ele me dá,
ele satisfaz mais a sensação humana. Não, esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim. Escolhe esse aqui. Mas eu não entendo, parece ser injusto. Parece ser injusto. Mateus capítulo 7, ele dá a entender a questão das portas, né? Porta estreita, porta larga. E por que o caminho de Deus é estreito e apertado? Por que o caminho de Deus é assim? Por que o caminho que não é de Deus ele é largo e extravagante? Por quê? Exatamente por causa da tendência humana e a justiça que nós acreditamos ser a certa. É que nós pensamos e nós somos egoístas. Nós somos perversos por natureza, por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender a bondade dEle no que se trata da sua graça, no que se trata do seu favor. Afinal de contas, o texto que ele usa aqui é de se você está com inveja, não é? Inveja nada mais é do que uma perspectiva meramente humana, descrita nos frutos da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. O que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é viver a justiça que foi revelada na cruz do Calvário. A justiça que nega-se a si mesmo por causa do outro. É isso que precisa fazer sentido para a gente, querido, como cristãos. Afinal de contas, nós somos, de acordo com alguns estudiosos, a segunda maior religião pacífica do mundo. Mas por que somos tão pacíficos e por que a partir de nós tem tanta confusão? Por quê? Porque o senso de justiça está mudado. Porque a essência do cristianismo está corrompida. Nós precisamos exatamente viver Cristo na perspectiva de apresentar Ele de fato como a solução que todos nós precisamos. Eu quero, queridos, eu quero poder orar. Eu quero poder pedir graça de Deus, sabe? Pedir misericórdia de Deus. Porque a cada dia da minha vida, eu percebo o quanto que eu preciso de Deus. Porque, às vezes, sem perceber, eu coloco os pés pelas mãos. Sem perceber, eu faço aquilo que não é para me fazer. É a natureza humana tentando achar os seus caminhos. O que nós precisamos é de Deus mais do que nunca. Precisamos de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Precisamos entender o sacrifício e viver baseado nessa postura do sacrifício. E como diz Efésios capítulo 2, receber isso pela fé. Viver essa perspectiva da justiça de Deus pela fé. Amém, queridos? Eu convido você, fique de pé. Se apresente em oração a Deus. Apenas não ouça aquilo que eu vou me expressar, mas faça a sua oração. Afinal de contas, o que Deus espera disso tudo, como diz o salmista 51:19, ele diz, o que Deus espera é um espírito quebrantado e um coração compungido. É sinceridade do nosso ser. Realmente é a construção oriunda de uma vida que decide apostar em Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não era para estar aqui em cima, Senhor, levando a Tua palavra para os irmãos e para ninguém. Senhor, quando eu olho para mim mesmo, eu me sinto indigno de estar aqui, Senhor. Eu me sinto incapaz.
Mas eu só estou aqui, Senhor, porque o Senhor proporcionou isso. O Senhor proporcionou, Senhor, através de Cristo Jesus, um resgate, não só da minha vida, mas de todos aqueles que têm fé em Ti, mas todos aqueles que creem em Teu nome. Senhor, porque quando eu olho para mim mesmo, eu só vejo aquilo que é mal, mas quando eu olho para Ti, eu vejo esperança, eu vejo vida, eu vejo graça, eu vejo amor, eu vejo paz, eu vejo tranquilidade, eu vejo, papai, uma imensidão de sentimentos que é Deus, que trazem alívio, Senhor, à minha alma abatida. Quando eu olho para Ti, Senhor, eu vejo exatamente o que eu preciso e não aquilo que eu quero. Quando eu olho para Ti, Senhor, eu percebo que a Tua vontade deve ser o meu grande desejo. Me faz perceber, Senhor, aquilo que é justo aos Teus olhos. Me faz perceber aquilo que é justo aos Teus olhos, porque o Senhor falou através do profeta, Senhor, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Senhor, nos faz perceber a magnitude dessa vida, nos faz perceber, Senhor, o quanto que nós precisamos de Ti mais do que nunca. Precisamos nos relacionar, precisamos orar, precisamos Te conhecer através da palavra. Senhor, nos ensina. Nós decidimos nos esvaziar de todos os nossos conceitos, exatamente para dar lugar aos Teus conceitos, a Tua verdade, os Teus mandamentos, a Tua doutrina. Senhor, obrigado. Nos ensina, Senhor, a base de todos, acima de todos os mandamentos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina, Deus, a viver de maneira que o outro possa ser superior a nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a viver de maneira, papai, que eu possa compartilhar a vida e aquilo que eu tenho com aqueles que não têm. Ajuda-nos, Senhor, a dar sentido a essa vida aqui nesta terra. Ajuda-nos, papai, a perceber a Tua bondade, a Tua graça e o Teu grande amor nos envolvendo. Senhor, é com esse sentimento, Senhor, que eu oro por essa igreja, eu oro por cada um que aqui está. Senhor, que não só percebam, Senhor, a Tua mensagem, a Tua justiça, o Teu amor, a Tua graça, a Tua grande misericórdia, mas que vivam isso, porque entender e não viver é igual a um homem imprudente que edificou a casa sobre a areia, e vieram o vento, a chuva, transbordaram os rios, e a casa caiu. Mas queremos ser alicerçados sobre a rocha, entender que a vida deve ser praticada, de fato vivida, e o Senhor glorificado. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela Tua infinita bondade e pela Tua graça manifesta. Amém. Queridos, que o amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e perfeita comunhão do Espírito possa estar te conduzindo sobre essa jornada sobre a terra. Lembrando que eu não costumo fazer apelo nenhum. Eu não faço apelo nos cultos porque o apelo parece que ele motiva uma conversão aparente. Mas o apelo, se fosse fazer, seria para conhecer a Jesus. O apelo seria para conhecer de fato a Cristo na vivência do escrito da sua palavra. O apelo seria para o primeiro passo de uma vida inteira, que deve ser conduzido e proporcionado com todo o coração.
Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, tenha uma ótima semana e que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém.